Segundo a estrutura conceitual, o CPC 00, o patrimônio líquido, o PL, é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Então, essa é a definição formal de algo que a gente já tinha visto quando falamos da equação fundamental da contabilidade, né? Aquela que diz que o ativo é igual o passivo mais o patrimônio líquido, mais o PL. Ou seja, a gente pode deduzir dessa equação que se de todos os bens e direitos da empresa a gente deduzir todas as obrigações, o que sobra, esse resíduo, né, dos proprietários, é justamente o PL. Então, até aqui a gente já sabe como calcular o patrimônio líquido, a gente sabe, inclusive, dizer qual que é a situação patrimonial da empresa, se é positiva, negativa ou nula, né? Já vimos isso em outro vídeo. O que agora a gente vai fazer é explorar um pouquinho mais a composição do patrimônio líquido. Então, a gente vê esses daqui são os principais componentes, né, segundo a lei das SAs, a lei das sociedades anônimas, esses são os principais componentes do PL. Vamos começar analisando, então, o capital social. Então, o capital social é aquele valor com que os proprietários iniciam a empresa, né? Claro que posteriormente ele pode tanto ser aumentado quanto diminuído, né? Mas esse é o valor com que a empresa é constituída. Geralmente a gente pensa que se o capital social é de 100 mil reais, vamos dizer, os sócios colocam 100 mil reais em dinheiro, né, em recursos financeiros na empresa, mas não necessariamente é assim. O capital social, a contrapartida dele, também pode se dar sob a forma de bens materiais. Então, por exemplo, um capital de 50 mil reais pode ser integralizado, né, ter como contrapartida um veículo no valor de 50 mil reais que o proprietário passa para o nome da empresa, né? Então, não necessariamente a contrapartida do capital social vai ser caixa, bancos, né, ou algum equivalente financeiro. Um outro ponto importante de ressaltar aqui, né, que o capital social é um acordo entre os sócios, né, os proprietários, e não necessariamente ele tem que ser dividido igualmente entre cada um deles, né? Pode, por exemplo, ser dessa forma, né? Então, numa empresa com 2 sócios cujo capital é de 100 mil reais, pode cada um ter metade, né? Então, 50 mil cada um, mas pode também, por um acordo entre eles, um sócio vai entrar com 10 mil reais e o outro com 90 mil reais. É perfeitamente possível, né? Um acordo entre particulares. A lei das SAs, quando ela fala do PL, no artigo 182, ela traz que a conta do capital social discriminará o montante subscrito, ou seja, quanto que os proprietários se comprometeram a investir na empresa e, por dedução, a parcela ainda não realizada, ou seja, a também destacar desse valor que eles se comprometeram a investir, quanto eles já investiram de fato. Porque não precisa, na data de abertura da empresa, 100% do capital já está integralizado, né? Já ter sido investido pelos proprietários da empresa. Não precisa, pode, mas não necessariamente, né? Então, pode acontecer de a metade do capital na data de abertura já ter sido investido e a outra metade ficar para dali um ano, por exemplo. Isso é perfeitamente possível, né? Então, a gente tem que o capital social
ele equivale ao capital subscrito, né, a quanto os proprietários se comprometeram a investir na empresa, menos, né, ou seja, por dedução aqui, né, deduzido do capital a integralizar, do capital que ainda não foi realizado, não foi investido na empresa. Então, aqui só para ilustrar, pode acontecer de um capital de 410 mil, né, o capital subscrito nesse valor, ter ainda uma parcela de 110 mil a integralizar. Então, isso daqui tem que estar destacado, né, no balanço para que quem leia essa demonstração contábil entenda que o capital integralizado, de fato, né, se essas duas informações aqui forem o caso, né, é de 300 mil, né, 410 mil já subscritos, 110 mil que falta realizar, falta integralizar. Então, o valor do capital social, nesse caso aqui, o capital já integralizado é de 300 mil reais.